Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que fundou o campo da psicologia analítica. Ele estava muito interessado no funcionamento interno de uma pessoa, de sua personalidade, desejos, o que é consciente para ela e o que não é. Ele chamou o centro da nossa consciência de o ego, ou ele regula tudo o que temos consciência e decide como e sobre o que agir. No entanto, todos também possuem muitos traços e partes de sua personalidade dos quais desconhecem, e isso inclui o que Jung chamou de a sombra. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas, inconsciência pessoal e inconsciência coletiva. O primeiro é tudo o que faz parte de você como indivíduo, mas do qual você não tem consciência ou mesmo nega. Isso incluirá emoções, desejos, memórias, sentimentos ocultos ou desconhecidos e muito mais. O inconsciente coletivo abrange aqueles sentimentos, pensamentos e instintos inconscientes que todas as pessoas, como um grupo, têm ou tiveram no passado. São as coisas herdadas universalmente pelos humanos. Jung acreditava que todos os seres humanos compartilham certas características ou afinidades e podem ser descritos como arquétipos. Os arquétipos fazem parte de nossa história coletiva desde muito antes de Jung e são comumente encontrados na mitologia, nos contos de fadas ou nas histórias religiosas. Jung acreditava que trazer sua inconsciência para sua mente consciente é uma receita infalível para se tornar o melhor ser humano que você pode ser, ou como diria Dr. Jung, uma pessoa superior, e no vídeo de hoje vamos mostrar 7 maneiras de tornar-se uma pessoa superior, segundo a filosofia de Carl Jung. Expresse-se de forma criativa. Jung diz, e sem esse jogo com a fantasia, nenhum trabalho criativo jamais nasceu. A dívida que temos com o jogo da imaginação é incalculável. Jung acreditava que a arte que um indivíduo faz abriga partes de sua inconsciência em cada peça. Ao fazer arte, nossos estados e situações internas influenciam inconscientemente o que fazemos e a maneira como fazemos. Jung incorporou o desenho de mandalas em sua filosofia. As mandalas têm sido usadas especificamente há décadas por diferentes culturas antigas como um símbolo do universo e da totalidade, e Jung decidiu que o melhor tipo de motivo circular para representar seu artista é a mandala. Por muito tempo, Jung desenhava uma mandala em seu caderno todas as manhãs e descobriu que ela de fato correspondia aos seus sentimentos, emoções e pensamentos naquele momento. Quanto mais harmoniosa for a mandala, melhor será o seu desempenho. Jung levantou a hipótese de que as pessoas têm um desejo especialmente forte de fazer arte, como mandalas, quando estão em fases de crescimento pessoal. Quando você ou sua vida estão mudando, você se sente menos no controle e precisa de alguma forma de recuperá-lo. Se você desenhar mandalas em intervalos regulares e aprender a interpretá-las, terá uma ferramenta incrível de autoaperfeiçoamento. Desenhar uma mandala relaxa seu cérebro e ajuda seus pensamentos a se concentrarem em todas as coisas que você normalmente suprime. Além disso, os tipos de linhas que você desenha e as cores que você escolhe podem dizer coisas sobre você. Você usa formas redondas e suaves ou linhas duras? Cores frias ou quentes? E o que você acha que isso reflete? Se você se analisar por meio de mandalas todos os dias, semanas ou meses, poderá acompanhar seu crescimento e mudanças de uma forma que nunca fez antes. Mas não se limita apenas às mandalas, todos os trabalhos criativos que você produz podem ajudá-lo a analisar sua maneira de pensar, prioridades e preocupações inconscientes. Todos esses insights podem então ajudá-lo a se conhecer e a se aprimorar e, portanto, a se tornar uma pessoa superior. Esteja consciente de seu desempenho. De acordo com Jung, a persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara, projetada, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, e, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Uma das maiores coisas que impede você de ser a pessoa superior em uma sala é o fato de que você provavelmente se ajusta demais às outras pessoas nela. Conscientemente ou não, a maioria das pessoas apresenta uma versão falsa de si mesmas, de uma forma ou de outra, sempre que estão em situações sociais. Por exemplo, riem de piadas sem graça, concordam com afirmações que na verdade não apoiam ou mentem sobre seu próprio bem-estar para o conforto dos outros. É quase uma performance, como se você estivesse usando uma máscara sobre você mesmo, e Carl Jung chamou isso de persona. Sua persona é como você se apresenta para que as pessoas o percebam da maneira que você deseja.
Você pode querer parecer gentil e tranquilo e, portanto, concorda com tudo e faz elogios que não quer dizer. Nossa personalidade se desenvolve quando aprendemos sobre as regras sociais e as expectativas das pessoas ao nosso redor durante a infância. Alguém que cresceu em uma família onde compartilhar sua própria opinião era visto como uma discussão e seria punido, provavelmente desenvolveu uma personalidade que tende a evitar conflitos e segue a opinião mais popular. Em contraste, alguém que cresceu num lar que via as emoções como fraqueza provavelmente desenvolveu uma personalidade dura e insensível. Mas nossa persona não é apenas uma coisa, e segundo Jung, todo mundo tem múltiplas máscaras. Os dois exemplos que acabamos de ver poderiam ter sido a mesma pessoa. Na verdade, você usa várias máscaras ao mesmo tempo, por exemplo, quer parecer agradável e durão, e, às vezes, as máscaras que você usa dependem das circunstâncias. Você age de maneira diferente entre os membros da família e com os amigos, e certamente age de maneira diferente entre os amigos e com figuras de autoridade. Para todas essas situações, você tem máscaras separadas. A persona causa problemas quando a máscara que você usa é desnecessária, inútil ou prejudicial ao seu bem-estar. Imagine a pessoa que sempre age de forma dura entre amigos, mesmo estando passando por algo difícil. Esta máscara os impede de obter ajuda ou alívio. Esse conflito com as necessidades reais é muito frustrante e ruim para a sua autoimagem. Você pode começar a se culpar por querer se abrir e demonstrar emoções, e mesmo que seja totalmente natural, e porque isso destruiria sua personalidade. Quando você pensa em sua persona como você realmente deveria ser, você está almejando algo impossível e, como resultado, você se decepciona constantemente. Jung chamou isso de superidentificação com a persona. Você acredita que é sua persona e fica com raiva de si mesmo sempre que não consegue corresponder às expectativas dessa persona. Essa não é apenas uma maneira miserável, prejudicial e inautêntica de viver, mas alguém que se identifica demais com sua personalidade por muito tempo pode acidentalmente destruí-la. Isso pode acontecer na forma de esgotamentos que fazem com que você não consiga mais agir e pode fazer com que você se isole. Você também pode perder sua máscara bem no meio de uma apresentação, a pessoa durão de repente começa a chorar na frente dos amigos, ou a pessoa agradável ataca alguém que compartilha uma opinião contrária. No entanto, Jung também não acreditava que deveríamos nos livrar totalmente de nossas máscaras. Em vez disso, são absolutamente necessários para nossa existência social. Por exemplo, não demonstrar emoções na frente do seu chefe é provavelmente o melhor, ou chorar em seu escritório certamente será visto como pouco profissional, especialmente se acontecer com frequência, e provavelmente não é melhor compartilhar detalhes muito pessoais e íntimos ou traumáticos sobre sua vida no local de trabalho. Além disso, ser agradável pode ajudá-lo se você tentar causar uma boa impressão em alguém. Então, como podemos manter nossas máscaras sem nos identificarmos demais com elas ou usá-las demais? Simplificando, em vez de deixar a máscara governar você, você deve aprender como governá-la. Este processo é conhecido como restauração. Ao restaurar, Jung significa desenvolver uma personalidade flexível que não colida com o verdadeiro eu, mas que ajude o verdadeiro eu a navegar na sociedade. A persona restaurada deve ser aquela da qual se tem consciência, e não aquela que se manifesta inconscientemente ou é vista como o seu verdadeiro eu. Em outras palavras, você deve saber quando está colocando a máscara e por quê. Em vez de ocultar automaticamente suas emoções, você deveria se perguntar caso a caso: o que seria mais benéfico para mim neste momento? Compartilhar suas emoções com amigos próximos pode aliviá-lo, mas fazê-lo com seu chefe pode ser apenas uma má jogada. Ao estar consciente de seu desempenho, você pode optar por integrar seu verdadeiro eu nele. Se o seu verdadeiro eu é alguém que às vezes é emocional e às vezes desagradável, você pode escolher quando deixá-lo sair, em vez de ocultá-lo completamente. Pessoas superiores sabem exatamente quando agir de determinada maneira, e você também poderia. Porém, para integrar seu eu autêntico à sua persona, você deve conhecer seu eu autêntico. Identifique o seu lado negro nas palavras de Jung: todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Uma das partes mais importantes da filosofia de Jung é conhecer o seu eu sombrio. Seu eu sombrio consiste em todas as partes de você que você considera ruins, rejeita e reprime.
Isso pode incluir problemas de raiva, pensamentos sombrios, tendências vergonhosas e até desejos sexuais. Em muitos casos, a sombra contém características ou desejos que são rejeitados pela sociedade como um todo, e desde muito cedo fomos ensinados a esconder essas partes de nós mesmos. Você nega a existência deles e espera que, ao fazer isso, você os faça ir embora. No entanto, isso não funciona. Em vez disso, essas características estão lá, sempre estarão lá e às vezes mostram sua feia face quando você menos espera. Por exemplo, alguém que está convencido de que nunca fica com raiva e que a raiva é uma emoção negativa, pode um dia sentir uma forte sensação de raiva e não ter absolutamente nenhuma maneira de evitar uma explosão massiva. Para realmente aprender quem você é, você precisa conhecer sua sombra. Você tem que se tornar consciente do inconsciente. Para fazer isso, você deve regularmente dar um passo atrás e analisar seu próprio comportamento, pensamentos e sentimentos durante a vida diária. Isto pode ser feito através de diário ou mediação. Por que você se comportou daquela maneira? Pareceu autêntico para você? Por que ou por que não? Qual foi o seu primeiro impulso ou instinto em uma determinada situação? Você tem que se interrogar como se estivesse interrogando outra pessoa. Ao conhecer o seu eu sombrio, Jung quer dizer que é importante tornar-se consciente do seu eu sombrio, sem se identificar com ele. Você não precisa se ver como todas aquelas características que tenta não mostrar. Se a sua sombra abriga raiva, você não precisa se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, apenas reconheça a existência dessas coisas. Perceba e aceite que eles estão dentro de você. E se, como neste exemplo, você descobrir que, no fundo, é uma pessoa raivosa, pense em quando pode realmente ser útil demonstrar essa raiva, em vez de sempre reprimi-la. Quando é o momento certo para usar a máscara e quando é certo retirá-la? Por exemplo, ficar com raiva de um transeunte por esbarrar em você parece inútil e prejudicial à saúde. No entanto, ficar com raiva de um amigo que cancelou seus planos com você pela 5ª vez consecutiva pode exigir um pouco de raiva de sua parte para que ele realmente perceba que está machucando você. Em outras palavras, você precisa encontrar maneiras de integrar à sua personalidade tudo o que encontra em sua sombra, em vez de ignorá-lo. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas sim para ensiná-lo, e seus traços reprimidos vieram para ficar. Portanto, somente se você aceitar e abraçar suas qualidades sombrias você poderá melhorar. O autoconhecimento e a capacidade de usar todos os seus lados é o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa superior. 4. Conheça seus dois eus. Para citar Jung, o que um homem pode dizer sobre a mulher, seu próprio oposto? Na filosofia junguiana, se você mergulhar mais fundo na sombra, descobrirá que abriga 2 tipos de características, masculino e feminino. Jung chamou essa parte inconsciente de você mesmo de animus, que é masculino, e anima, que é feminino. Esses traços aparentemente opostos e eugenerizados o que você possui são chamados de aspectos contrasexuais. Jung acreditava que, se você for mulher, provavelmente terá uma psique masculina pessoal, ou animus, dentro de você e, se for homem, provavelmente terá uma psique feminina pessoal interna, ou anima. A anima e o animus são baseados nos termos gregos de eros e logos. Eros está associado à criatividade, paixão, conexão e totalidade. Logos está associado à racionalidade, objetividade, poder e ação. No entanto, devido às expectativas padrão da sociedade do século XX, os homens são encorajados a suprimir os seus traços femininos e vice-versa. Nós os escondemos em nosso subconsciente e nos comportamos da maneira que achamos que o deveríamos ou agir. É claro que é um absurdo óbvio que literalmente metade da população global pense precisamente de uma maneira com um conjunto de valores, e a outra metade pense inteiramente o oposto. E isso deve indicar o fato de que, na realidade, os traços de personalidade não têm quase nenhuma relação com sexo ou gênero. Às vezes as mulheres suprimem a sua anima, às vezes os homens reprimem o seu animus, mas todos nós temos uma mistura maravilhosa, confusa e em constante mudança de ambos. O objetivo aqui não é convencê-lo de que você está suprimindo certas características de gênero, ou que isso é de alguma forma algo negativo, mas olhar para dentro e se perguntar como essa mistura reside em você agora e como isso afeta o modo como você está.
sentimento e como você se envolve com o mundo e as pessoas ao seu redor. Na realidade, todos são contraditórios de alguma forma. Uma pessoa pode valorizar a verdade e ser mentirosa, ou parecer extrovertida, mas sentir-se introvertida. Mas como isto não é geralmente reconhecido, somos muitas vezes encorajados a abraçar apenas os traços esperados da nossa identidade de gênero e ignorar, ou pior, admoestar ativamente, aqueles que os possam contradizer. Nós reprimimos. Pense em um homem que adora tricotar. É considerado um hobby feminino e criativo e, portanto, não esperado de um homem. Ele pode querer tentar esconder esse hobby por medo de insultos e do ridículo, embora essa possa ser uma habilidade maravilhosa de se ter e uma maneira de relaxar. Outro exemplo é a crença de que as mulheres geralmente são melhores com as emoções do que os homens. Por causa dessa ideia, uma mulher pode sentir que precisa falar sobre suas emoções o tempo todo, mesmo que não queira, enquanto um homem pode ficar desanimado a fazê-lo, mesmo que queira. A negação de sua anima ou animus não é apenas desnecessária, mas transformará suas características em algo feio. Os homens que reprimem as suas emoções para serem mais viris podem tornar-se frios e cruéis, enquanto as mulheres que se forçam a assumir determinados papéis porque a sociedade diz que o deveriam ou podem tornar-se amargas e distantes. Portanto, é importante aprender a reconhecer e aceitar sua anima e animus. Todo mundo tem características contraditórias e pode viver em equilíbrio, assim como suas características sombrias negativas. Para analisar suas tendências masculinas e femininas, você pode observar as pessoas ao seu redor e ver quais delas você admira ou pensa positivamente, e quais delas você julga. Então, questione-se. Por que você se sente de uma certa maneira por uma pessoa e de maneira diferente por outra? A sua opinião sobre essas pessoas seria diferente se você as percebesse como um gênero diferente? Que sentimentos você geralmente tem quando o comportamento de um indivíduo não está alinhado com as normas sociais de gênero? Isso afeta você? E se sim, como? E por quê? Todas essas perguntas e práticas irão ajudá-lo a obter mais conhecimento de si mesmo e podem ajudá-lo a se tornar mais aberto, equilibrado e bem-sucedido. Em outras palavras, um superior. 5. Olhe para seus arquétipos. Jung nos diz: os arquétipos são como leitos de rios que secam quando a água os abandona, mas que podem ser reencontrados a qualquer momento. A última parte do seu subconsciente vem de algo que Jung chamou de inconsciente coletivo. Este inconsciente coletivo é uma certa inconsciência compartilhada por todos os seres humanos através de suas histórias e experiências compartilhadas. Através dos nossos antepassados, herdamos certas características desde o nascimento, e essa é a razão de todas as semelhanças entre as pessoas ao longo do tempo, das culturas e do espaço. São as tendências naturais da mente humana de ver o mundo ao seu redor de uma determinada maneira e de se comportar de uma determinada maneira. Isso não significa que todas as pessoas compartilhem exatamente as mesmas características, mas sim que existe uma coleção finita de características e todos possuem algumas delas. Alguns exemplos de arquétipos descritos por Jung são o herói. O herói é um lutador corajoso que pensa que, se trabalhar duro o suficiente, poderá alcançar qualquer coisa. Eles são muito teimosos e acreditam muito em si mesmos, às vezes até demais. O cuidador. Este arquétipo prioriza os outros em detrimento de si mesmo, muitas vezes colocando as necessidades dos outros antes das suas. Eles tendem a dizer sim instintivamente, guiados por sua natureza atenciosa. O malandro. O malandro é um personagem brincalhão que busca diversão e diversão acima de tudo. Mesmo quando enfrentam desafios, eles tendem a usar o humor, a negociação e a travessura para navegar pela situação. Fazer pesquisas sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais deles você mais se vê pode dizer muito sobre o seu subconsciente. Quando você começar a pensar sobre quais arquétipos você se identifica, você se conhecerá de uma maneira totalmente nova. Também pode ajudar no trabalho com a sombra, determinando a anima e o animus, e sua persona, pois todo arquétipo carrega traços positivos e negativos. Por exemplo, imagine alguém que faz parte do arquétipo o cuidador. Seus traços positivos consistem em sua gentileza e natureza prestativa, o que resulta em muitos amigos leais e boa reputação.
No entanto, eles podem cuidar dos outros a ponto de negligenciarem a si mesmos, ou até mesmo ficarem amargos graças ao seu desejo insaciável de ignorar suas próprias necessidades. Ao conhecer com quais arquétipos você se identifica, você conhecerá alguns de seus pontos fortes e fracos e saberá melhor como equilibrá-los. 6. Explore a si mesmo. Jung escreveu certa vez: o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é. Outra parte do nosso funcionamento interno é o que Jung chamou de o eu. Se você se imaginar como um círculo, ou mandala, como Jung adorava usar, o meio do mandala é o ego, que é a parte consciente de você, e ao seu redor está o eu. O eu pode ser representado por uma mandala inteira, ela contém cada canto e recanto da sua mente, o consciente, o inconsciente e tudo mais. Como centro, o ego é apenas uma pequena parte do eu. Existe também a sombra, a anima, o animus, a persona e muito mais em você. O eu geralmente contém muitos opostos, você é uma pessoa calma e raivosa, parte introvertida e parte extrovertida, às vezes estressada e outras vezes relaxada. Quando o eu está em equilíbrio, todas as suas partes têm a chance de brilhar. Quando isso é mais útil, contém tudo o que somos, tudo o que fomos e tudo o que podemos ser. O eu é algo tão vasto que pode ser explorado durante toda a vida e você sempre encontrará algo novo. Sua busca por si mesmo nunca termina. Explorar continuamente a si mesmo é a chave para a individualidade, bem como para a confiança em si mesmo e em suas próprias decisões. Isso ocorre porque o seu objetivo deve ser tornar o ego, a sua consciência, o maior possível, saber o máximo que puder sobre si mesmo. O eu é um sinal de que devemos sempre continuar a desafiar-nos e a fazer-nos perguntas, e as ações que tomamos também devem fazer parte disso. Quando você tem uma decisão importante a tomar, é você mesmo, a totalidade de você, que você deve explorar. Você tem que olhar para dentro e não para fora. Como disse Jung, quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda. Você só pode viver a melhor vida e se tornar superior como pessoa se sempre tentar continuar explorando a si mesmo. Ao fazer isso, podemos realmente nos conhecer e melhorar ao longo de toda a vida. Isso termina com a liberdade de explorarmos quem realmente somos como indivíduos, de encontrarmos equilíbrio e de nos tornarmos tudo o que quisermos ser. Quando você explora livremente a si mesmo, só então você pode se tornar quem você realmente é. 7. Encontre o seu significado. Em nossa citação final de Carl Jung para este vídeo, ele diz: o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Segundo Jung, um dos maiores motivos da infelicidade e da incapacidade de se sentir melhor como pessoa é quando você não tem nada em que acreditar. Sem religião, espiritualidade, ciência ou filosofia, nossas vidas não parecem apenas chatas, mas também muito arbitrariamente injusto. Ou em outras palavras, sem esperança. Precisamos ter certas crenças para encontrar significado em nossas vidas. De acordo com Jung, o significado lhe dará um propósito. Se sua vida tem sentido, você sabe para que está vivendo. Portanto, deve haver alguma forma de religião, espiritualidade, uma máxima filosófica, princípio científico ou qualquer outra coisa em que você realmente acredite. Então, olhe para dentro e pense consigo mesmo: em que eu acredito? Que crenças espirituais ou religiosas, que princípios morais, que valores? Como ajo diariamente? O que espero dos outros? Você pode registrar essas questões em um diário ou meditar sobre elas. Encontrar aquilo em que você acredita lhe dá o poder de usá-lo ainda mais e transformá-lo conscientemente na versão mais eficaz possível. Ajuda você a se motivar e a ver mais na vida. Mas não se preocupe. Nada disso significa que você tenha que se tornar religioso ou filósofo. Significa apenas que você não deve ver a vida como algo sem sentido. Encontre uma meta pela qual trabalhar ou ideais aos quais aderir. Todas as pessoas superiores no mundo sabem conscientemente pelo que vivem e por quê. É a sua maneira de assumir o controle e é o que os torna tão superiores. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a bela sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.